Olá, começa agora aqui pela UX TV o programa Teorema, sempre com uma questão para o aprofundamento, com professores universitários e também especialistas. Vamos ver agora a questão do programa de hoje. Com a invenção da tipografia em 1456, Gutenberg conseguiu baratear o custo dos livros e ampliar o número de exemplares impressos. Essa acessibilidade literária também oportunizou novas formas de escrita, confrontando clássicos e best-sellers. Com a chegada da internet, livros digitais vêm buscando seu espaço e a leitura em smartphones se torna cada vez mais comum. Agora, com novas estruturas de leitura disponíveis, surgem também novas formas de linguagem. Por isso, o teorema de hoje debate: como ficou a cultura pós-Gutenberg? Como ficou a cultura após Gutenberg? Para responder essa questão, nós recebemos hoje aqui no estúdio o diretor do Instituto Cervantes de Porto Alegre, Oscar Pujol, e o professor da Universidade de Caxias do Sul, Milton Bentancor. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Muito prazer. Oscar, para começar então a nossa conversa, o que mudou na cultura depois da imprensa, dessa era Gutenberg? Bom, é uma pergunta complicada, não? Mas a ideia um pouco é que quando eu falei também da era Gutenberg, a questão é quando chegou a imprensa, nós tivemos novos gêneros literários que se desenvolveram, como, por exemplo, a novela moderna, e como, por exemplo, o Quixote. Nós não podemos imaginar a novela moderna sem a imprenta, não? E agora a pergunta que nos fazemos é: as novas tecnologias estão mudando os suportes de leitura? Então a questão é que novos gêneros vão surgir com as novas tecnologias. Essa é uma pergunta que nos fazemos muito importante para nós, não? Eu falei na palestra de 3 tipos de globalização, ou que estamos agora na terceira globalização, não? Eu falei a primeira globalização coincide com a era de Gutenberg, com o início da imprenta no século XV, não? Esta globalização está permeada por o livro, por a cultura do livro. O livro também faz possível a imprensa que as nações-estados que se estão configurando naquele momento formam políticas linguísticas de Estado, centralizadas, estandarizadas, porque é possível agora fazer livros de texto e ter a ideia de uma língua coesiva em um Estado político também, não? Essa é a primeira globalização, a era de Gutenberg. O livro é fundamental. E a leitura silenciosa também é fundamental. Isso muda muito porque a gente começa a ler soa. E lendo solo, pensamos solo. Antes da imprensa, isso não ficava assim. A gente lia em companhia, discutia em companhia e pensava também em companhia. Por lo tanto, a mentalidade crítica, a mentalidade individualista, a mentalidade que está questionando o que lê, é possível graças à aparição da imprenta. Esse é o mundo em que ainda vivimos. Eu falei do início da era Gutenberg, ou do fim da era Gutenberg, depois de ler um artigo que saiu na prensa espanhola, no Dia do Livro, que falava da desaparição do livro e que nós estávamos entrando na era pós-Gutenberg. Eu, um pouco anedoticamente, eu digo que a era pós-Gutenberg se inicia o 9 de janeiro de 2007, quando Steve Jobs apresenta em Califórnia o novo smartphone. O smartphone agora ha mudado radicalmente a forma que nós temos de ler. E a gente começa a ler mais e mais com o computador e não com o formato clássico de livro de papel, livro grosso, não? Então, como vai a mudar isso? Ainda não sabemos. É uma questão aberta, é uma coisa muito nova que está justo começando agora, não? Eu falei também da estratégia do computador, de como o computador se está relacionando com nós. Afirmei que a estratégia do computador é muito simples. O computador fica cada vez mais perto do nosso corpo. Essa é uma estratégia.
Ao início, os computadores ocupavam toda uma habitação. Estavam só nas instituições. A gente não tinha computadores na sua casa. A primeira revolução é a chegada do PC, do personal computer. Então, o ordenador começa a ficar, entra na nossa casa, mas não entra ainda muito perto de nós, o ordenador fica longe na mesa, não fica mesmo como parte de nós. Não? O seguinte passo é o portátil. Ainda não era o laptop, era outro tipo de portátil, se a gente se lembra a mediados dos anos 80, eram portátiles muito grossos, não? Muito grandes. Depois temos o laptop, a palavra indica, é parte de nosso, está ficando nosso corpo é o suporte do computador. Não? E para mim, o passo seguinte é o smartphone. O smartphone muda tudo. Porque está sempre com as pessoas. Está sempre com nós. Nós podemos sempre próximo. A proximidade é muito mais. Isso está já mudando a forma em que nós lemos os textos. Se você agora fica no aeroporto, na rodoviária, em uma sala de espera de qualquer país do mundo, você vai ver que a maioria da gente está olhando o seu smartphone. Professor Milton, quais são os pontos positivos e os negativos de toda essa tecnologia estar próxima a gente? Seja papel, seja digital, sempre vai haver dos elementos que vão estar girando em cima disso. Primeiro, quanto lê, e segundo, e mais importante para nós professores, o que lê. Porque a presença do mundo digital tão perto, na mão de cada um de nós, traz como consequência uma facilidade de leitura, uma facilidade de chegar perto da leitura muito, muito grande. A questão é o que estamos lendo. Então, aí a crítica se vai dividir normalmente em dois grandes grupos. Aquele grupo que diz que o jovem não lê, não escreve, não sabe, não fala e solamente se comunica a través de signos extraños para todos os outros que não estão nesse grupo porque reduzem palavras e demais. E outro grupo, en qual eu tento juntar, que é aquele grupo que acredita, ou acreditamos que se as pessoas não leem muita coisa boa que se produz a nível de literatura, é porque ninguém lhe mostrou o caminho de como ler. Então, acho que é uma crítica para nós da academia, esse aspecto de nos temos centrado quizás tanto em certo tipo de clássicos que, seja no papel, seja no smartphone, não conseguimos fazer que o jovem, o estudante, o aprendiz de leitor se acerque com gosto, porque não é um problema de quantidade de páginas. Nossos adolescentes têm lido 7 tomos Crepúsculo de este tamanho. Certo. Têm lido Harry Potter, que são livros, papel, muito pesados, mas quando uno lhe diz, lê algum clássico, já fica olhando assim com cara de, não. Então, mas muito além do que o Dr. Oscar estava falando com absolutamente propriedade em relação a salimos do papel, passamos para o digital, vamos saber que coisa nova aparece, eu sigo um pouco nessa visão tradicional de as pessoas leem. Quizás não o que eu como acadêmico gostaria que leiam, mas se não leem o que eu gostaria que, quizá, o problema é a maneira em que nós, acadêmicos, temos colocado essa leitura até o alcance da pessoa. Porque aquela história de muitos de nossos colegas veem o livro passando digital em e-books e já ficam olhando com cara de, não, isso não é livro. Então, aí começamos a ter um problema que que supera a questão específica do livro papel ou livro no papel. É uma postura frente a esses elementos tecnológicos que definitivamente nos estão rodeando, o que falava o professor, o doutor Oscar. Nós facilitamos esse acesso. E como a gente torna essa literatura clássica mais atrativa para esse público? Essa é uma pergunta também muito pertinente. Eu só quero profundizando no que ele diz. O periódico espanhol El Mundo fez agora uma prova muito interessante. Examinou a lista dos best-sellers de agora, na Espanha, com a lista dos best-sellers faz 30 anos. E a diferença era abismal. Claro. Era impressionante. Faz 30 anos nós tínhamos entre Humberto Eco,
García Márquez, Llosa, Camilo José Cela e moitos máis. Hoxe, o mellor escritor nesa lista era a autora de Harry Potter. Eu non quero mencionar os outros, quenes eran. Mas mudou drasticamente o que a gente lê agora, o que a gente leía faz 30 anos na Espanha. Eu acho que aqui a mídia tem também um papel muito importante que fazer. Nós, acadêmicos, não podemos fazer esse trabalho sós. Precisa do apoio da mídia. Precisamos de programas desse estilo e precisamos de uma conscienciação de que os clássicos não são aburridos, os clássicos fazem rir, o Quixote faz rir muito. Mas você tem só que fazer um pouco de esforço ao início. Como a gente torna uma literatura clássica atrativa para esses novos leitores? Ok. Bom, eu acho que a ajuda da mídia é muito importante. A ajuda da aula também é importante. O professor tem que ser uma espécie de guia de leitura, tem que indicar como ler. Mas eu acho que a mídia tem que ter presença desses textos clássicos, seja em formato de séries televisivas ou em adaptações. É o professor o que tem que ensinar ao estudante como penetrar no linguagem clássico, que fica um pouco mais difícil, as descrições são mais a ação é um pouco mais lenta, mas tudo isso certamente precisa um pouco de esforço e aprendizagem. Mas essa aprendizagem tem que ser feito na aula. Mas se depois, quando o estudante deixa a aula e vai a ver a televisão, e lá só encontra que os grandes escritores são escritores subliterários, e só prestamos atenção aos escritores subliterários, eu acho que estamos fazendo um fraco favor à nossa gurizada. Porque eles têm que ver que esses clássicos têm uma presença na vida cotidiana. Se depois, em lugar de Quixote, falamos de Superman, fica muito mais difícil. Então, eu acho que é uma ação conjunta da universidade, dos governos que têm que estar sensibilizados, mas especialmente da mídia, que é a força, eu acho, mais potente, que tem uma capacidade de chegar ao público jovem de uma forma mais direta. Acho que mesmo os videojogos poderiam ser adaptados para fazer videojogos literários. Não sei se isso alguém fez, mas utilizar os novos soportes e os novos formatos para colocar a importância dos textos clássicos e mais literários. Professor Milton, e esses clássicos, será que já estão presentes nessas novas plataformas? O smartphone, o tablet? Absolutamente, absolutamente. El tema, aí voltamos outra vez ao que falávamos no primeiro bloco. ¿Qué estamos buscando ler? Então, se o que eu vou buscar é a lista de best-sellers, definitivamente, agora quizás porque morreu, volte o García Márquez a estar un poco allí entre los 10 más lidos. Él era un autor de bestseller. Claro. Él era un autor de bestseller. Entonces, él puede llegar a aparecer. Ahora, hay una enorme cantidad de escritores que están con su material a disposición no mundo digital, só que a publicidade desses autores está na mão do professor. E com todo respeito a nossos colegas, fraco favor temos feito para esse pessoal. Por quê? Aí eu acho que há uma série de fatores. O primeiro, aqui no Brasil especificamente, é essa espada de Damocles eterna que é o seu vestibular, onde o adolescente está mais preocupado por a leitura de certos livros marcados em certas universidades e a obrigatoriedade da leitura, não pelo prazer estético de ler, pelo prazer espiritual de ler, sino simplesmente porque eu tenho que aprender quem é a personagem, com quem fala, que faz, para poder responder um rol de 10 perguntas em literatura e tentar aprovar, é uma pressão tão grande que o prazer da leitura fica absolutamente subordinado a essa necessidade de... Isso traz como consequência que, na hora de escolher um material, o aluno vai buscar aquele material que o amigo, a mídia, sim, falou muito bem de. E voltamos a Harry Potter, e voltamos aos best-sellers. Best-sellers de grandes vendas.
Professor Oscar, queria te pedir, os best-sellers da Espanha são parecidos com os do Brasil, com a Índia, que você teve contato com esse país? Ou muda totalmente a cultura, mudam os best-sellers? Você tem alguns best-sellers que são universais agora. O Harry Potter é um universal. É universal, se lê mesmo na Índia, eu acho que na China também, na Espanha. Isso virou universal, não? Ficou viral, não? Como dizem eles. Outros não. Não, se você examina a lista de qualquer best-seller, você no topo verá misturado a vezes autores locais com autores universales, não? Mas sim, cada vez fica mais homogênea a lista, se é isso que está perguntando você. E por que essa cultura, porque essa literatura, melhor dizendo, dialoga com culturas tão diferentes? Como ela consegue fazer esse diálogo com culturas tão diferentes? Bom, eu acho que a globalização da mídia tem muito que... No fim, somos todos humanos. Eu acho que temos uma universalidade do linguagem humano, além da língua. Eu falei disso também na palestra, que eu acho que isso faz que seja possível para uma pessoa ler uma obra de uma cultura completamente diferente e gostar dela. Você pode ler a Shakespeare, mas você pode ler um autor chinês e gostar dele. Essa é um pouco a marca final do gênio e da universalidade do autor. Você lembra uma coisa também. Agora nós olhamos Don Quixote como um livro clássico, mas na sua época era um livro de entretenimento. Era um livro, mesmo passou muito tempo em ser aceitado por a crítica literária, o Quixote como o que é, precursor da novela moderna, não? Mas por um tempo ficou um livro... Shakespeare era um autor muito popular. Eu acho que os grandes autores são capazes de ligar o best-seller com uma obra literária boa. E o García Márquez foi um exemplo, não? Mas o perigo agora é a banalização total da leitura. Eu acho que isso está acontecendo. Eu acho, uma vez mais, que a mídia tem um rol muito importante. E não é por a mídia em si, é por os interesses empresariais da mídia. De repente, Harry Potter é tudo. É traduzido a tudo, a gente fala disso. Então, aí é onde eu acho que teríamos que escapar um pouco das forças do mercado e prestar mais atenção às forças da cultura, se isso fosse achar um jeito de fazer isso. Mas isso é importante, senão a banalização da cultura é um fato. E o Vargas Llosa escreveu sobre isso muito recentemente. Professor Milton, e um best-seller pode ser a porta de entrada, talvez para ler um livro clássico, ou é difícil? Ai. Si las preguntas de él eran difíciles, está acá, me va a colocar en ruta de colisión con muito profesor. Eu te respondería así: comer comida chatarra no es puerta de entrada para alimentarte bien. Eso va a traer como consecuencia mucha discusión, que asista o programa y me escute, me va a mandar mensajes, me van a decir un monte, mas son posturas pessoais. Então, eu acho que não, que a leitura do best-seller morre na leitura do best-seller. Va a trazer como consequência, talvez em forma natural, a leitura de outro livro na mesma linha. Então, voltamos a lo que o Dr. Oscar estava falando. Muita leitura, pero leitura banalizada. Quando nós queremos dar o pulo de esse tipo de leitura, digamos, fácil, para uma leitura que requiere do leitor esse processo fabuloso da recriação do texto, aí já empieza a incomodar, porque o leitor não é apenas quem absorve informação e que apenas põe um pouco de sua imaginação a voar junto com vassouras mágicas e coisas por el estilo, sino que ele tem que recrear, ocupar espaços em branco que o texto deixa, que o autor faz, tem que dialogar com um autor que não está, tem que entender a trama que se está construindo. Sinceramente, eu tenho a sensação que o leitor de certo tipo de literatura, sozinho, em forma natural, vai a encauzar-se em mais leitura do mesmo tipo.
Pelo contrário, eu fui nesta direção e tenho assim a fortuna de cruzar-me com um professor de literatura, um amigo, um colega de trabalho, alguém que consiga fazer a ponte para encontrar, e voltamos, Vargas Llosa, Borges, Cortázar, García Márquez, Cela e um universo infinito de excelentes autores literários, só que tenho que fazer essa ponte. Hipoteticamente, eu, professor de literatura, teria como tarefa natural, inicial, fazer essa ponte com meu aluno. Só que, voltamos a lo que falávamos, estamos tão preocupados por cobrir um programa, um rol de conteúdos, que terminamos sem fazer essa ponte da leitura que corresponderia. Oscar, e para finalizar, o que tornou esses livros que eram populares se tornarem um clássico? O tempo. O tempo. É a principal característica. O tempo. Milton também concorda? Eu agregaria tempo e... Não, o vento não, isso é belíssimo. Tempo e o vento não. O tempo e a qualidade. Por quê? Porque Cervantes escreveu e junto com ele, tu sabes muito melhor que eu. Hoje, em uma conferência que o Dr. Oscar apresentou, falou de 86.000 novelas de cavalleria na mesma época... 50 anos. Mais ou menos na mesma época que Cervantes estava escrevendo o Quijote. Cadê? Era uma indústria cultural de massas na época. Na época já era indústria cultural. Isso foi o resultado de Gutenberg. Então, tempo, sem dúvida alguma, mas a qualidade. A pergunta quizás é, de acá a 50 anos... O que vai ficar? O que vai ficar do que nossos alunos, adolescentes e crianças estão Uma lendo? pergunta para mim também provocativa, não? Para fazer no diálogo, não? Também temos que perguntar se os escritores certos han nascido ou não. Estão escrevendo ou não para a nova época. Também. Se estão na época certa. Não sabemos se os escritores que têm... Isso é uma coisa que a posteridade vai falar para nós. Agora nós vemos a Cervantes como muito grande, mas ele foi quase... Tive êxito muito tardio com o Quixote, não? Mas agora podíamos fazer essa reflexão. Muitos escritores atuais, e não quero nombrar, porque isso, que nós consideramos como primeiras figuras, estão escrevendo para hoje ou escrevem para o leitor do passado? É uma Com pergunta, essa questão, eu vou ter que encerrar o programa de hoje. Eu quero agradecer muito a presença, Oscar, Milton. Muito obrigado pela presença de vocês. Com essa questão, então, o Teorema de hoje fica por aqui. Nós nos vemos numa próxima. Até mais.